A palavra que eu gostaria de ministrar a todos vocês hoje é com o tema Visões e sonhos são a linguagem do Espírito Santo. Aleluia! Paulo revelou-nos um importante aspecto da linguagem de Deus ao escrever: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17. Paulo referia-se à posição de fé que Abraão tinha. Na verdade, Abraão é o exemplo perfeito do homem que aprendeu a entrar no domínio da visão e sonhos. Abraão era um homem que não estava disposto a permanecer em seus status. Ele podia deixar o conhecido e de comum acordo entrar em um novo lugar. A promessa de Deus a Abraão foi: vai para a terra que te mostrarei, farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, farei de ti uma grande bênção para todas as famílias da terra. Se Abraão fosse olhar para as circunstâncias, não teria levado em conta o que Deus havia dito e permaneceria em Harã. Sara, sua esposa, era estéril. Ela tinha 75 anos. Canaã era uma terra estranha. Não obstante, Abraão possuía uma qualidade fundamental que o levava a obedecer a despeito de qualquer obstáculo. Em vez de ver o cumprimento da promessa de Deus, ele passou fome que o forçou a ir para o Egito. Aí, Abraão também enfrentou circunstâncias embaraçosas, porém as venceu e retornou a Canaã. Uma vez separado de Ló, Deus falou-lhe de novo: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis 13, 14 e 15. Abraão teve de chegar ao ponto de ver o que Deus estava prometendo. Antes de Abraão começar a andar na promessa de Deus, ele tinha de vê-la. Antes de você entrar numa dimensão de êxito em sua vida e serviço, é preciso que você tenha olhos para vê-la. Observe que primeiro Abraão foi obediente a Deus, deixando o conhecido, dispondo-se a entrar no desconhecido. Embora cresce que Deus podia fazer o que prometera, Abraão teve de ver a promessa antes que realmente pusesse os pés nela. O mesmo princípio era válido no cumprimento da promessa de Deus a ele concernente a um filho. Abraão viu a promessa ao olhar para as estrelas do céu. Conta as estrelas, havia dito Deus, assim será a tua posteridade. Uma vez que Abraão entrara num relacionamento de obediência com ele, Deus lhe deu uma visão. Meus irmãos e irmãs, em segundo lugar, Abraão sonhou com o cumprimento dessa visão. Passava as noites contemplando as estrelas do céu e sua imaginação saturou-se do cumprimento da palavra de Deus a ele. Não só teria um filho, mas a sua posteridade seria numerosa como as estrelas do céu. Ele teria de incubar essa promessa cerca de 25 anos antes que a visse tornar-se realidade, mas havia começado a aprender a linguagem do Espírito Santo. Deus chama à existência as coisas que não existem. Paulo dá-nos uma posterior descrição da obra do Espírito Santo em revelar os propósitos de Deus para nós. Nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. A seguir, Paulo acrescenta algo novo ao que havia sido uma citação geral de Isaías 64:4. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito. Paulo mostra então porque o Espírito Santo pode revelar-nos o plano de Deus. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Devemos lembrar-nos sempre de que Deus está mais interessado do que nós em nosso êxito no crescimento da igreja. Afinal de contas, trata-se da igreja dele. O problema é que nossos corações não tinham a atitude própria, porque nossa visão não era correta. Não temos a visão adequada porque não entramos numa profunda e amorável comunhão com o Espírito Santo. Ora, o modo de tratar uma enfermidade, conforme aprendi na faculdade de medicina, não é tratar do sintoma, mas ir direto à causa fundamental. A enfermidade é a falta de crescimento da igreja. O motivo fundamental é a falta de visão dos líderes, por causa do fracasso em ter comunhão com o Espírito Santo. Somos essencialmente seres espirituais, usando o intelecto e emoção, alojados num corpo físico. Nosso espírito revive por acaso do novo nascimento, mas necessita de nutrição e desenvolvimento. O Espírito Santo foi-nos dado como consolador para guiar-nos e orientar-nos. Ele tem a mente de Deus, até para a sua igreja. Uma vez que a pessoa recebe a visão e direção do Espírito Santo, a atitude do seu coração muda do fracasso para o sucesso. Agora ela começa a ser motivada por uma força maior do que pode imaginar e começará a ver os resultados ao observar os princípios adequados de crescimento da igreja. Sem mudar a atitude do coração, a pessoa pode ouvir esta palavra e outras sobre o crescimento da igreja e jamais ver resultado em sua vida e ministério. Aprendi este princípio logo no início de meu ministério. Eu estava fundando uma igreja no país não cristão. Recém-saído de um instituto bíblico, vi-me cercado pela pobreza e doença de um país que se recuperava de 2 guerras devastadoras. Todas as circunstâncias eram negativas. Aprendi a jejuar, não por causa de minha grande espiritualidade, mas porque não havia o que comer. Esses princípios não foram aprendidos todos de uma vez. O Espírito Santo levou anos para desenvolver esta compreensão em minha vida e ministério. Neste momento, tenho uma visão de 500 mil membros em nossa igreja local para 1984. Acordo com a visão dessa gente enchendo a mente, e quando vou deitar-me, essas pessoas são tão reais como se eu estivesse pregando para elas hoje. Com o presente índice de crescimento e com o programa de construção em curso, não tenho a mínima dúvida de que a visão se tornará realidade no tempo determinado. Há pouco ouvi a história de um casal em Nova York que negocia no ramo de automóveis. Esse casal pôs este princípio a funcionar em seu negócio. Decorridos apenas 3 anos, tem agora a maior distribuidora de sua linha de carros na área da cidade de Nova York. Isto é mais impressionante quando sabemos que 1982 foi o ano
em que houve maior número de falência de distribuidores nos Estados Unidos? Os princípios divinos funcionam em qualquer empreendimento, inclusive na indústria automobilística. O Espírito Santo bem sabe que este é o fim da era. Agora ele está preparando a noiva de Cristo para a segunda vinda do noivo. Contudo, estou consciente de que dos 4,5 bilhões de pessoas vivas hoje, mais de 70% não tiveram a oportunidade de aceitar ou rejeitar a Jesus Cristo. Se a igreja despertar para a grande tarefa e começar a crescer por toda parte, veremos mais gente no céu do que no inferno, por ocasião da segunda vinda do Senhor. Poderá facilmente haver milhares de igrejas, tão grande quanto a nossa, ou maiores até, em todos os continentes. O maior obstáculo à realização do desejo de Deus de ver sua igreja crescer é a falta de visão dos líderes. Isso não pode acontecer aqui. Este campo é muitíssimo difícil. Tais afirmações negativas devem ser eliminadas de nosso vocabulário de uma vez por todas. Existem muitas pessoas que dizem coisas do tipo assim: isso não pode acontecer aqui, este campo é muitíssimo difícil. Meus irmãos e irmãs, tais afirmações negativas devem ser eliminadas de nosso vocabulário de uma vez por todas. Temos de começar a usar a linguagem do Espírito Santo e criar uma nova consciência de sucesso na mente de nosso povo. É preciso também ter uma mudança na autoimagem. Doutor Cho, sou um pecador imprestável. Por que Deus me usaria na edificação de uma grande igreja? Disse-me, após uma conferência recente, um pastor que já pensava em renunciar à sua igreja e abandonar por completo o ministério. Qual a imagem que você tem de si próprio? Quanto você acha que vale? Pode Deus usá-lo para realizar uma significativa transformação no mundo? Estão aí algumas perguntas importantes que você deve fazer a si mesmo ao analisar sua autoimagem. Meus irmãos e irmãs, cresci num país oprimido pelo Japão. Perdemos os nomes e a língua coreanos. Em realidade, os manuscritos coreanos foram escondidos em vasos de barro e enterrados para que não perdêssemos a herança nacional, que existe por mais de 5.000 anos. Milhares de coreanos foram arrastados para o Japão a fim de servirem como operários comuns. Muitos não sabem que foram mortos milhares de coreanos quando se lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, duas áreas industriais do Japão. Quando eu era criança, se alguém me tivesse dito que Deus me usaria para construir a maior igreja da história, eu simplesmente teria rido. Eu era um budista devoto e não tinha a mínima intenção de mudar de religião. Meu estado físico era muito precário devido a um caso de tuberculose aparentemente incurável. Em termos de um goleiro de futebol, eu já tinha 2 gols contra mim e a terceira bola vinha rápido contra a minha rede. Não obstante, de uma condição tão deplorável, Deus transformou totalmente minha autoimagem. O meu passado faz-me compreender a luta de muitas pessoas oprimidas que não têm esperança alguma quanto ao futuro. Creio, portanto, que Deus pode mudar nossa autoimagem de nenhum valor pessoal para a de um servo de Deus por quem
ele enviou seu Filho para morrer. Fomos redimidos da maldição do pecado, não só quando ele nos afeta o espírito, a alma e o corpo, mas especificamente quando toca a nossa força motivacional. Para que motivemos os outros no sentido de alcançar sucesso, é preciso que tenhamos uma atitude de sucesso, não só em nosso falar, mas também em nossa vida. Muitas igrejas permanecem numa atitude de estagnação porque o pastor não possui autoestima suficientemente elevada. Este é um dos segredos da liderança. Os motivos de uma autoimagem pobre pode ser pobreza de aparência, educação, disciplina, situação familiar, capacidade e saúde. Essa lista está longe de ser completa, mas representa as desculpas mais frequentes para uma autoimagem pobre. Ao viajar pelo Ocidente, tenho observado um fenômeno comum, isto é, pregadores gordos. Devido à dieta coreana, que acentua o consumo de porções muito pequenas de gorduras e carboidratos, a obesidade nunca foi problema para mim. Contudo, tenho visto muitos pastores norte-americanos empanturrando-se após as reuniões. Os alimentos que eles ingerem tendem a aumentar-lhes o peso. Ouço suas desculpas. Doutor Cho, o meu problema de peso é causado por minhas glândulas. Quando me encontro com embaixadores das principais nações do mundo, um dos traços comuns que parecem possuir é a boa aparência geral. Podem não ser jovens ou elegantes, mas parecem estar em boa forma. Afinal de contas, não representam seus países? Não deveriam apresentar a melhor imagem? O reino de Deus também tem embaixadores que representam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Minha opinião é que um líder pode mudar a autoimagem controlando a dieta e fazendo o melhor que pode com o que Deus lhe deu. Faça um inventário de sua aparência. Como embaixador de Cristo, está você fazendo o melhor para apresentar uma imagem que outros devam imitar? Se não está, convém saber que nunca é tarde demais para mudar. Se você sentir-se bem a seu respeito, outros também o sentirão. Não é preciso gastar muito dinheiro para aprender a combinar cores e vestes de maneira conservadora, mas a sua aparência pessoal fará grande diferença na forma como os outros ouvem o que você tem para dizer. Primeiro, as pessoas olham para você e depois ouvem o que você diz. O que veem afeta-lhes a maneira de ouvir. Gostaria de ter mais educação formal do que tenho. O fato de crescer em tempos muito difíceis limitou o meu potencial de educação formal. Não obstante, vivo todo o tempo aprendendo. As pessoas se espantam de que eu tenha um programa em inglês nas estações de televisão dos Estados Unidos. Tanto quanto sei, sou o único estrangeiro a apresentar-se na televisão norte-americana. Quantos anos estudei inglês na escola? Nenhum. Estudei nos livros, fiz muitas perguntas, pratiquei. Depois de alguns anos, eu falava inglês fluentemente. Na maioria dos países por onde viajo, falo em inglês e minhas mensagens são interpretadas para a língua local. Como aprendi a falar tão depressa? O Espírito Santo deu-me o desejo de falar. Trabalhei e exercitei por muitas e longas horas. Finalmente, acreditei que eu podia ser bem-sucedido, porque o Espírito Santo está em mim e tudo posso por intermédio de Jesus.
Quando estou no Japão, falo a língua japonesa. Aliás, também me apresento na televisão japonesa. Quando estou em país de fala alemã, pratico o alemão. Por que me esforço para aprender? Porque meu chamado não é só para a Coreia, mas para as nações do mundo. Quanto mais conheço da língua, da história e da cultura de outros povos, tanto mais posso ministrar-lhes ajuda espiritual. Ninguém precisa passar o resto da vida sem instrução. Se você não recebeu muita instrução formal, então pode e deve instruir-se, ser autodidata. Um dos problemas que enfrento nas viagens é ouvir os naturais do país usarem uma linguagem pobre. Se a mensagem de Jesus Cristo é de tão grande importância para ser proferida, é importante também que seja anunciada corretamente. A falta de disciplina é outro motivo porque as pessoas têm de si mesma uma imagem pobre. Tenho tido entrevistas com líderes que comparecem com 1 ou 2 horas de atraso. Tráfego, pressão dos negócios e circunstâncias imprevistas são desculpas esfarrapadas para o atraso. Tenho a fama de sempre chegar cedo para as entrevistas. Por quê? Porque creio que se alguém tem importância bastante para que eu o procure, também é importante demais para ficar esperando. O fato de eu poder cumprir minhas entrevistas na hora aprazada e ainda pastorear ativamente a maior igreja do mundo se deve à disciplina pessoal. Faça planos com margem para o inesperado. Se você tem uma entrevista no outro lado da cidade, saia 5 minutos mais cedo, prevendo problema de tráfego. Se não surgir o problema, você chegará cedo para o encontro. Que elogio para seu anfitrião! Levar uma vida de disciplina ajuda-o a criar disciplina naqueles com os quais você trabalha. Visto como creio em delegar não apenas responsabilidades, mas também autoridade, devo confiar nos outros para ajudar-me a conduzir meu grande rebanho. No presente momento, tenho mais de 300 pastores de tempo integral em nosso corpo de ministros. Se eu não for disciplinado em minha vida de oração, vida social, tempo de estudo e negócios, eles não serão tão responsáveis quanto devem ser no atingimento de nosso alvo mútuo de edificar a Igreja de Deus. O pecado é uma das principais causas da pobreza de autoimagem. É imperativo, portanto, que toda pessoa a quem Deus deseja usar na edificação da igreja leve uma vida santa. Aquilo que a pessoa contempla e em que se detém afetará o que ela virá a ser. Se houver pecado em sua vida, confesse-o a Deus imediatamente, arrependendo-se dele e pedindo a graça divina para viver moralmente limpo. Os pequenos sucessos conduzirão a grandes vitórias e logo você descobrirá que sua autoimagem mudou. Deus é amoroso e perdoador. Se ele espera que você perdoe a seu irmão, por que não perdoaria ele a você? Na Coreia, status é parte importante de nossa sociedade. Excesso de população é um aspecto histórico da vida asiática. Confúcio ensinou um sistema de ética que ainda é praticado na maioria dos países asiáticos. Esta cultura não é conhecida no Ocidente, basicamente igualitário. Dirigimos-nos às pessoas e falamos com elas de modo diferente, segundo o seu status de família, educação, posição ou de idade. Não obstante, estando-se em Cristo, não deve haver essa diferença. Podemos ter diferenças aqui na Terra, porém são temporais. Na eternidade seremos julgados por nossa fidelidade ao chamado divino. Portanto, aprendi a dispensar respeito
aos que o merecem aqui na terra, mas não me encontro limitado pelos sistemas de valores terrenos, porque não somos deste mundo. Não me preocupa a posição inferior que sua família possa ter, porque você pode mudar a autoimagem. Lembre-se de que Jesus, embora sendo o Filho de Deus, nasceu em circunstâncias domésticas muito pobres. Ao captar uma nova visão da vontade divina para a sua vida e ministério, você deve vencer todas as barreiras da sociedade e ter êxito. As capacidades podem diferir, mas o êxito é para todos. O problema começa ao comparar-nos com outras pessoas. Se o exame que fizermos recebe nota inferior ao de nossos amigos, entregamos os pontos e formamos uma imagem pobre de nós mesmos. O modo de vencer este obstáculo é comparar-nos com o alvo que Deus colocou diante de nós. Ele nunca nos leva a fazer coisa alguma para a qual não nos tenha dado graça e força de nos sairmos bem. Não se julgue tão severamente ou com pressa demais. O cientista Einstein fracassou em seu primeiro curso de matemática. Milionários cérebres têm acentuado o número de vezes que se viram falidos, mas continuaram tentando. Só porque falhou, não significa que você seja um fracasso. Tenho cometido muitos erros em meu ministério, mas isso não quer dizer que sou um erro de Deus. Meus erros me ensinaram valiosas lições e por isso tenho podido ajudar inúmeras pessoas. A saúde é uma das posses que mais prezo. Posso dar assistência pastoral numerosas vezes no domingo, viajar nessa noite para a conferência internacional sobre crescimento da igreja em alguma parte do mundo e depois começar na terça-feira uma série de reuniões que durem a semana toda. Meus anfitriões geralmente não sabem quanta coisa já fiz antes de chegar. Acreditam que vim para entregar-me de corpo e alma à sua comunidade. Tenho de depender da minha saúde. Confio em Deus não só para efetuar curas, mas também para conservar a saúde. Não obstante, devo cooperar com Ele para manter meu corpo em boas condições. Faço exercícios regularmente e seleciono bem o que como. Evito doces. Descanso tantas vezes quantas me for possível. Minha vocação é importante demais para que se veja impedida por saúde deficiente. Os anos têm me ensinado o que não é ter boa saúde. Meu organismo não é tão forte quanto o de outros, e quando jovem sofri de tuberculose. Tenho isto em mente quando sou tentado a assumir trabalho em demasia. O estresse é um dos maiores problemas da saúde. No tempo em que eu costumava fazer tudo em minha igreja, desfalecia de exaustão. Agora aprendi a confiar em outras pessoas. Deixo que meus cooperadores cometam erros e aprendam destes como Deus faz comigo. Descobri que se eu delegar, posso fazer muito mais com menos tensão e energia. Há líderes que têm deficiências físicas. Essas deficiências não devem, porém, afetar-lhes a capacidade de assistir o povo de Deus. Devemos tomar as deficiências e transformá-las num bem. Devemos confiar em Deus no que se refere à cura e restauração total e nunca permitir que problema algum de ordem física nos impeça de realizar o chamado divino. Lembremo-nos disto. As pessoas estão mais cônscias da atitude que temos para com a deficiência do que estão para com a deficiência em si mesma. A maior deficiência que o indivíduo pode ter está em sua própria mente e atitude. Devemos tomar cuidado com as pessoas com quem nos associamos.
A pergunta que você deve fazer é esta: estão elas limitando nossa autoimagem? Quais são as atitudes de nossos pais para conosco? Dizem eles: você não serve para nada, você é um fracasso, você é igualzinho à sua mãe ou igualzinho a seu pai? Muitas vezes os pais refletem as próprias frustrações, ignorando os efeitos contínuos que suas palavras têm sobre os filhos. Não obstante, pelo poder do Espírito Santo, podemos libertar-nos dos efeitos inibidores de nossos pais e amigos. Podemos ler a palavra de Deus e descobrir o que Deus diz a nosso respeito. Se Deus achasse que não tínhamos valor, não teria enviado seu Filho unigênito para morrer por nós, nem nos chamaria para fazer parte do seu grupo especial, a Igreja. Sim, temos grande valor. Pela graça divina, podemos fazer tudo quanto Deus nos chamou para fazer. Às vezes oramos pedindo a Deus que faça algo em nossa igreja e então nos recuamos para ver o que Deus faz. É um grande erro. Deus trabalha na igreja por nosso intermédio. Se Ele quisesse realizar o crescimento da igreja sem utilizar-nos, ela já teria completado sua tarefa há séculos e Cristo já teria voltado. Se Deus vai operar, o fará por seu e por meu intermédio. É por isso que os recursos pessoais são de suprema importância. Como seríamos nós se tivéssemos o sucesso que esperamos ter? A resposta a esta pergunta é muito importante. Nosso caráter está sendo preparado agora para a maior explosão de crescimento da igreja na história. Estamos sendo provados e encontrando graça para vencer a prova. Por quê? Porque Deus deseja usar-nos. Glória a Deus, aleluia, que palavra poderosa. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todas as vezes que liberarmos os próximos vídeos, você será notificado em nome de Jesus. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.